convidado lá, 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 lá. Acredito, você já começou assim. Já começou assim. Empolgada, tô muito feliz, gente. Ah, você entendeu, né? Puxar uma coisa da família, tá? Você fez porquinho, amigo. Ai, eu tenho, né, isso. Eu preciso operar logo essa porcaria. Se junta os dois, ferrou. Nossa. Gente, Diego Montes, maravilhoso ator, produtor. Ator, produtor, autor, autor e escritor, mesma coisa. Sim. Sou roteirista Você também. faz muita coisa, né, Diego? Igual você, né? Estamos bem, acho que é por isso que a gente se identificou. Estamos na luta. Muito obrigada por vir aqui hoje. Eu queria contar a sua história, porque eu acredito que muita gente sabe parte da sua história, quem nasce com uma bagagem, né? Com dentro personalidade desse universo, já vem com aquele selinho, né? Com aquele catálogo. Ah, esse aqui é o filho. Então, eu te trouxe hoje aqui para as pessoas conhecerem esse lado incrível que talvez não conheçam e para você falar da sua história, do seu trabalho, das suas experiências, do que você quiser. O espaço é seu e eu estou muito feliz. Porque eu queria muito te ver. Depois do Bake Off. A gente só se falava, por mensagem. Ah, vamos marcar. E os dois... Vamos marcar. O que foi o Bake Off? Maravilhoso, né? Cara, o Bake Off, agora vendo no ar, assim, eu até ia te falar isso, é muito doido como parece que é pouca coisa que eles pegam, né? É tanta coisa que a gente vive, porque a gente fica internado lá. Então, quando sai no ar, eu falo, gente, pouquíssima coisa que eles mostram. Pouquíssima coisa. Inclusive, eu achei, até conversei com o Afonso, com a Juju, com algumas pessoas que eu encontrei, que, a gente tinha vários momentos ali de muita emoção que não foram mostrados, né? Eu tava muito aflito, de assim, cara, eu quero fazer um primeiro episódio bom. E eu me lembro de, no meio do primeiro episódio, eu falei, cara, eu não ofereci nada da minha personalidade, porque eu tava tão aflito de não sair, que terminou... Que a gente ficou mais quietinho, né? Mais contido. Foi. E eu acho que as amizades também começaram a surgir depois, né? Então, sim, também tem isso. A gente estava se conhecendo, era um momento muito tenso. O primeiro, acho que o objetivo de todas as pessoas que estavam ali era não quero sair. Isso, né? Ainda mais, por exemplo, eu não cozinhava, não fazia doce, nada. Eu falei, eu vou ser humilhada. Não, eu vou, sabe, gente, assim, pelos amigos aí. Pra vocês que estão ouvindo aqui, se ninguém desmascarou a Erika ainda, deixa eu desmascarar. Ela é a maior cara de pau e sonsa que eu já conheci na minha vida. Ela falava assim, ai, não, mas eu não sei fazer nada. E ela chegava com um tratado, um mestrado, um TCC. Ela estudava muito em casa. Você estudava muito em casa. Não, em casa. Eu estudava também. Mas assim... Era muito impressionante como que você trazia coisas preparadas de casa, assim. Sim, mas a gente só podia se preparar para a prova criativa. Para técnica, não. E é por isso que eu gostava... No programa, eu confesso que eu sempre gostei mais da prova técnica. Sério? Nossa, sim, porque a prova técnica era meio assim... Todo mundo tá na mesma. Todo mundo vai ser... É o feeling, né? Porque a prova criativa vai que... Alguém ficou, tipo assim, virando noite estudando, então a pessoa leva uma coisa. Tem gente aí que no primeiro programa levou uma coisa maravilhosa. Eu falei, gente, essa pessoa estudou muito. Aí deu um segundo programa... Que levou um bolinho de chuva. Não, bolinho de chuva. Gente, não fala nem do meu. O que era aquilo? Aquilo parecia um... Amiga, mas a foto clássica da minha primeira tentativa, onde pareciam frangos fritos em cima de uma pizza de... Minha mãe morreu de rir. Peanut butter. É horrível. Assim, era péssimo. E eu fiquei apavorado. Eu quase desisti do programa. É porque... Lembra da Ju, que ajudava a gente lá? Sim. Quando eu fiz a primeira tentativa, eu mandei uma foto e falei assim, olha, não vou fazer. Vocês não vão ter material o suficiente comigo. Assim, você não vão conseguir. Porque tem essa, pra quem não sabe, na receita criativa a gente tem que mandar uma referência. Não precisa ser a decoração toda, mas assim, manda os ingredientes pra eles separarem pra gente fazer no dia. E aí, depois, você manda uma foto do que saiu em casa. E nunca era igual. Nunca era igual. E quando a referência... Porque depois a gente começou a ficar meio... atribulado, porque conforme o programa ia avançando, né, a gente ia recebendo as provas muito em cima, principalmente quando a gente gravava... Sim, no domingo e tinha que entregar a receita segunda, terça. Então, normalmente, eu fazia desenhos. E, cara, se eu pudesse mostrar os desenhos que eu fiz, era assim, uma vergonha. Era uma vergonha. Ai, eu não posso falar as coisas aqui, porque tem coisas que eu quero falar, mas não pode falar. Não pode falar, mas as pessoas sabem que a gente foi um programa. Não, mas você inventava, você é muito louco. Eu queria ir no mais simples, eu falava, putz, eu já tô com medo que tem que usar 3, 4 técnicas aqui. Ele criava um negócio, assim, daí eu vou chegar, o meu vai ter um... Não posso falar, mas... Eu tava muito ansioso pra usar, por exemplo, pasta americana. Nossa. Que é uma coisa que eu queria muito usar, porque eu tenho habilidade com modelagem, assim, eu sabia fazer. Então eu falei, bom... Você falou massinha! Mas é isso, modelagem, leia-se massinha, que é o que eu quis dizer. Mas assim,
Você fazer um negócio com uma cara comestível já é outra coisa. E também coisas que eles vão cortar, que é claramente... Sabe, isso aqui, ó. Quem tá ouvindo em casa, de passar o dedo lambido. Gente, isso aqui não pode aparecer no programa. Em época de pandemia. Imagina. Pandemia. Nossa, mas não tem como. Eu acho errada. que se pegar ali um dia de lambeção de dedo, meu filho... Não, se mostrar esses outtakes... Porque a gente fica assim, testando ali, aí vai. E vai para um lado, pega um negócio, pega... O que eu comi de massa que sobrava, comia muito... E as pessoas falam assim, mas você consegue... E essa pergunta a gente mais recebe, eu acho. Que é, vocês comem depois? Não! Não. A gente quase se matou lá. Existiu, acho que... Duas vezes. Duas vezes, onde eles realmente liberaram pra gente no almoço o prato dos outros. E era muito bom, porque a gente podia falar assim, realmente, isso aqui não tá bom. Mas... Gente, imagina um provando ali o prato do outro. E a gente olhava assim e falava assim, nossa, isso aqui ficou incrível. Aí, não é tudo isso, né, amigo? O de tal... rolava um, né? E a gente imitava o Olivier, lembra? E aí tem isso, né? O medo que dá. E eu nunca vi uma pessoa ter essa habilidade da Becca de você ser uma princesa e ser um anjo. E aí quando chega na frente pra julgar, você morre de medo, assim. É muito doido, assim, porque a gente Até pra julgar, ela consegue ter, né, essa suavidade, essa delicadeza. E o Olivier tem um coração imenso, muito, né? eles Tipo são assim, maravilhosos. ele Eu acho que eles pegaram medo, leve com a gente. Pegam leve. Eles pegam leve, porque eu via, na época que a gente tava gravando, tava no ar um bake-off convencional. E o bake-off deles, assim, dos profissionais, é, tipo, muito bizarro, assim. Eles pegavam muito pesado ali. Quero saber da sua história, desse berço já de pessoas tão conhecidas, incríveis e padrinhos, tal. Como é que foi nascer filho de duas personalidades tão bem representadas no Brasil e fenômenos, né? Quando você nasceu, eles já eram conhecidos no Brasil inteiro. Cara, pra quem não sabe quem eu sou filho do Wagner Montes e da Sônia Lima. Eles foram conhecidos em maior escala pelo Show de Calouros, né? Que era um programa de grande sucesso no final dos anos 80. Uma vez uma atriz que fazia Cazuza comigo, ela falou assim, Cazuza musical, ela falou assim, Diego, você é um sobrevivente, né? Porque assim, vindo de onde você veio, você podia ser qualquer coisa. Uma pessoa que foi criada pela El Que Maravilha, tipo assim, ela tem que ter muito staff. Eu falei assim, cara, assim... e é muito engraçado, porque eu realmente fui... Os amigos da minha mãe eram aquelas pessoas. Então, assim... Eram mesmo? Eram, tipo assim, eu tinha... Pedro de Lara? Pedro de Lara, Elke, Sérgio. O Sérgio é muito amigo da minha mãe até hoje. Então, por exemplo, assim, eu me lembro que eu fiz um musical de Chacrinha. A primeira vez que eu vi a caracterização da garota que fazia, que era a Mari Galindo, né? Eu não fiz com ela, mas ela tava no espetáculo. A Mariana Galindo, a primeira vez que ela entrou de El Que Maravilha, ela entrou com 2 chifres, assim, e uma bota até aqui, a cara branca. Eu arrepiei todo, porque eu me lembro daquela roupa entrando na minha casa de Cotia. Gente. Tipo assim, eu falei assim, cara, essa mulher, ela usa... E aí que é o grande... Que é o diferencial que eu acho que as pessoas não conseguem relacionar aos mais novos. Porque essas pessoas, elas não eram personas artísticas, eram elas na vida. Aí o Que Maravilha era assim na vida. O Sérgio Malandro fala assim, na vida. Então, você não tem como descolar a persona... né? Seu pai também era assim? O pai era completamente brincalhão, aquelas igual, tiradas todas. Igualzinho. Minha mãe também, assim. Eles se confundem, né, nesse lugar, assim. E é uma época onde o trunfo era a personalidade. Então, eles terminaram... Sim. A primeira vez que eu fui ter na minha vida uma oportunidade de cena, de ser em tela, onde eu não era um personagem, foi agora no Bake Off. Então, você imagina você estar todo domingo... Quer dizer, você imagina assim porque você é o seu caso. Mas eu acho que lá você exige, né, dentro do seu trabalho, você tem também uma postura... Tem uma persona, também estou representando. Sim. Agora, eles eram pagos para serem eles. Demais. Né? Então, assim, é um trunfo. São pessoas, assim, icônicas mesmo. E eu acho que isso foi me dando o gostinho de arte. Eu sabia que eu queria fazer arte. Mas nunca pensei em estar como ator em alguma coisa. Quando eu era criancinha, minha mãe me levava nas novelas dela e eu passeava pelos sets, eu sempre quis escrever. Eu pegava os roteiros que ela tinha e atrás eu escrevia a continuação das histórias, assim. Eu sempre quis escrever para novela, escrever livros, assim. Eu sempre fui um garoto muito cabeção, eu li muito livros, leio até hoje, sou um leitor, assim, voraz. Mas nunca tive vontade de ser ator. E aí, quando eu falei, mãe, eu quero ser escritor. Ela falou assim, tá, mas você tem que ter uma segunda opção, uma segunda profissão. Então, você vai ser ator. Aí eu,
E isso é engraçado, porque todo mundo fala assim, nossa, ator é claramente a pior opção. Mas terminou que ela acertou, porque foi onde eu terminei trabalhando primeiro, né? Assim, eu fiz minha primeira minissérie com 8 anos de idade. Então, E você já frequentava esse universo, TV, era muito natural também. Era muito natural. Eu era muito histriônico, eu já era muito comunicativo. Mas a minha vontade de verdade era contar a história, era estar por trás. Só que daí ela foi me colocando eu era muito espivitado, então ela me colocou num curso de teatro pra eu acalmar. E aí eu fiz esse curso de teatro. Gostava, muito. Mas terminou que, assim, a minha paixão por atuar veio com o musical, com o teatro musical. Ela sempre me levou para assistir musical. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, eu fiz um teste para um musical. E aí eu falei, cara, eu vou estudar isso. E aí, a primeira vez que fui pro palco dançar e cantar junto com a interpretação... Que é o maior desafio para um ator. Muito. Nada muito, tão assim, desafiador. Somos atletas, assim, teatro musical, porque realmente é muito complicado, porque não adianta só a vocação e o talento, você tem que ter uma disciplina homérica para você conseguir. É uma precisão de marcação de gesto junto com a música, é uma composição, é diferente de você ter um texto, tem a cena, tal, tem toda a ambientação, mas o musical, ele é como se você fosse parte de uma sonoridade dele ali, né? Você tem que estar dentro. Um fator em teatro musical que muitas produções são gringas, né? São de fora. Então, quando vem um espetáculo da Broadway, que a gente chama franquia, quando vem um espetáculo franqueado, né? A gente precisa fazer a marcação de lá. Exata. Então, qual que é a graça do teatro musical brasileiro franqueado? É a gente colocar a nossa cara, né? O nosso entendimento, mas respeitando uma pessoa que vai assistir na Broadway o mesmo espetáculo que ela vai assistir aqui. Sim. Você vê o Fantasma da Ópera aqui, as duas versões. Você vê lá fora a mesma coisa. Né? Então, assim, tem esse cuidado. E você fez uma novela que se tornou um fenômeno, né? Rebelde. Eu sou garoto Televisa, assim. Então, assim, é uma coisa que foi surreal. Hoje pra em dia, você, como é que foi isso pra você? Porque você era super novo. Eu já tinha feito uma minissérie e uma novela antes, né? Minha primeira novela foi no SBT, inclusive. Do Thiago Santiago, chamava Amor e Revolução, era uma novela na época da ditadura. Onde eu aprendi muito, foi uma novela onde tive grandes mestres, assim, que me ensinaram a fazer televisão. Mas eu acho que Rebelde foi o grande bootcamp. Porque éramos todos muito jovens, lançado numa novela onde a gente gravava segunda a segunda, praticamente. A gente não tinha quase folga. A folga era tipo de acordo com o que dava pra agendar lá na gravação, no roteiro. Que era, assim, foi uma ascensão, uma coisa tão rápida e uma coisa passional, assim, de fã. Sim, sabe? Apesar de ser muito comunicativo, eu sou extremamente reservado com a minha vida pessoal. E, assim, eu não sou uma pessoa que eu gosto de ficar me expondo. Eu raríssimas vezes dou entrevistas sobre a minha vida pessoal, sobre o que eu tô fazendo, com quem eu tô namorando, com quem eu tô, com quem eu gosto de fazer. Mas a pauta hoje é essa, você veio aqui fazer brincadeira. Mas você é uma jornalista e você é uma amiga minha, aonde eu tenho... Hoje em dia, inclusive, eu fiz muitas pazes com isso. Eu acho que eu sempre tive muita aflição, porque normalmente quando acontecia isso, vinha os seus pais, eu não sei como é que é. E eu, apesar de ser completamente grato ao horizonte que meu pai e minha mãe abriram para mim, eu nunca quis galgar uma estrada que eles correram na minha frente. Eu sempre quis fazer os meus caminhos. Eu acho que talvez por isso que eu tenha tanto apreço pelo teatro musical. Porque o teatro musical, quem decide quem entra no elenco é um gringo. Ele não sabe quem é o Wagner Montes e a Sônia Lima. Então, eu era um garoto aleatório que estava lá, que estudou para aquilo. Então... Dentro de novelas também, exemplo, a primeira novela que eu fiz no SBT, o Silvio, né, que é um grande amigo da minha mãe, só ficou sabendo que eu estava no SBT 4 anos depois. Então, assim, é muito legal você ter esse mérito próprio, né, eu acho que todo mundo e olha que isso. interessante, né, como a sua formação, tudo que você passou, tudo que você viu na infância, também te blindou de certa forma. Olha, essa exposição, você provavelmente pegou alguns momentos dos seus pais sofrendo com algum comentário, com alguma interferência, né? Aquela coisa de querer saber muito da vida, né? Completamente. Você falando agora... E eu acho que isso já vem de lá, sabe? Uma proteção. Porque você sabe que isso machuca, você sabe que não é legal expor, que você inevitavelmente seria comparado. Eu acho que tem muito isso. Eu vi muito meus pais sendo expostos a situações que eu não concordava, assim. E apesar de eu ser um grande fã de cultura pop e de cultura... Se você
perguntar qualquer episódio de Keeping Up with the Kardashians, eu sei tudo. Mas eu não gosto, eu nunca gostei disso aplicado à minha realidade. Né? E o Rebelde, eles trabalhavam muito com a gente fora da novela também. Porque virou um fenômeno. Fenômeno. Eu já tinha uma noção do que poderia virar, porque eu era fã da novela mexicana e da Argentina. Eu era fã de Rebelde. Então, eu tive essa vitória na minha vida de fazer... Gente, quando a primeira vez que eu coloquei o uniformezinho, eu fui pro banheiro, tirei foto, chorei, lá. Porque era tipo um sonho pra mim. E eu acho que isso é o mais bonito, assim. Eu sinto muito orgulho de ter feito parte do Rebelde. E terminou que foi uma escola, assim. Se você ver a primeira cena do Rebelde, juro, esses dias eu tava assistindo e falei assim... Como alguém deixou isso pro ar? Era muito ruim. Eu era muito ruim. Não é pouco, assim. Todo duro, assim. Imagina, você era super novo. Eu era muito novinho. E tinha uma pressão também, imagina. Tinha muito tempo de gravação. Todo mundo, se você pegar o histórico de todo mundo vai se ver dessa forma. E falar, nossa, o que eu tava fazendo? Se eu pegar minhas primeiras reportagens também, eu falo, gente, entendeu? É verdade. E você é muito autocrítico também. Você é muito perfeccionista. Super. A gente sofre. Né? É complicado. É complicado. Eu me julgo muito. Agora, fala do seu padrinho, aquela história. Deixa eu deixar muito claro. Silvio Santos. Não, gente, ouve. Apadrinhou, artisticamente, na verdade, assim, né? Ele sempre foi muito próximo do meu pai e da minha mãe. Então, o Silvio tem uma entrada clássica no programa. Não me lembro qual programa dele, se era realmente no Show de Calores, que ele entra comigo no colo, ele fala que é meu padrinho e tudo e tal. Então, ele teve uma relação muito próxima com a minha mãe. Silvio te pegou no colo, gente. Tem uma foto clássica. E é muito maravilhoso, porque anos depois, eu tava fazendo Cúmplices de um Resgate no SBT. E aí, a gente foi fazer uma participação no Qual é a Música. E aí, eu tava fazendo Qual é a Música, assim, aí, de repente, ele olha... Ele tá assim, fazendo programa. Né? Aí ele olhou ali. Você lembra muito um grande amigo meu. Wagner Montes. Silvio? Sou filho dele. Você é o Diogo ou o Diego? Aí eu falei, seu afilhado, cara. Mas é sempre um afilhado de consideração, né? Ai, meu Deus, o dia que você contou isso lá. Porque... Então foi muito doido, assim, e ver o Silvio... E ao vivo, né? Quer dizer, gravar. Ao vivo. Aliás, esse Qual é a Música é um dos dias que eu mais Silvio, me irritei. Silvio, eu sou seu afilhado. Um dos dias que eu mais me irritei na minha vida, porque eu perdi 1.200, nunca vou fazer assim, R$1.200 com... continue a letra de... Pro Dia Nascer Feliz do Cazuza, e eu estava fazendo o musical do Cazuza. Você errou? Eu errei, porque no musical eles cortaram uma parte. Então eu cantei como no musical. A hora que eu errei... Eu falei assim, gente, eu acho que eu desgracei a memória de Lucinha Araújo aquele dia. Ela deve ter ficado muito irritada. Mas ele te desconcertou, foi por isso. Foi, que você tava... foi isso, tava muito emocionado. Mas imagino, né? Pra quem olha de fora e fala, gente, imagina o que esse menino viveu. De conviver com essas pessoas e depois de tentar seguir seu caminho. Você deve ter visto tanta coisa, assim. E teve uma coisa muito legal, é que meus pais me privaram muito desse universo de certa forma, até onde eles podiam. Então, como assim privar? Eu convivia, porque simplesmente as pessoas eram amigas dos meus pais, né? Pedro, Elke. Agora, Pedro de Lara. A Elke eu tive mais contato... Mas a Elke é um espetáculo ambulante, não tem como. Ela com certeza marcou mais, imagina. Era muito linda. Porque ela se vestia assim, não, claro, com os apetrechos, mas com peruca, ela usava faixa. E depois de um tempo, né? eu fiz um musical do Chacrinha. E no musical do Chacrinha, tinha Elke Maravilha, tinha várias outras personalidades, e ela foi assistir algumas vezes. Então eu tive esse contato direto com a Elke, depois mais velho, com a ciência de quem era Elke Maravilha. Mas quando eu falo que eles me protegeram, é que assim, eu ficava muito fora de mídia. Eles nunca fizeram matéria na minha casa, eles sempre me guardaram no lugar. Eu morava no interior, eu era de Cotia, de uma época que Cotia... Mas eles eram discretos, né? Eles eram discretos. Eles eram discretos. E eu acho que isso também é uma coisa que eu levei pra mim, assim, sabe? Tipo, nesse lugar de descrição, assim, eu gosto do jeito que... Eu sou uma pessoa muito ruim pra rede social, por exemplo. Eu sou uma pessoa que não posta com frequência. Eu me lembro muito de um esporro que eu levei do meu primeiro agente. Na hora que ele olhou minha rede social, ele falou assim, você fez Rebelde? Eu falei assim, fiz. Ele, como você tem esse número de seguidor? Que era um número muito abaixo do que as outras pessoas tinham. Eu falei assim, porque eu não postava. Eu era muito... Eu tinha um Instagram privado, né? Então, assim... Que inteligente, amigo. Então, hoje em dia eu penso, cara, podia ter... Não, mas tem né? grandes artistas de Hollywood que não tem Instagram.
Isso ia ser meu sonho. É maravilhoso, Meu maravilhoso. sonho Nós vamos chegar lá. Sabe quais são os meus momentos de alívio do mundo? É quando cai o WhatsApp. Nossa, gente, eu acho que assim, quando cai o WhatsApp, pra mim, é o lugar que eu respiro. Eu falo, que bênção. Esses dias caiu o Spotify. Eu quase caí pra trás. Eu falo assim, isso sim é uma coisa que me destabiliza. Porque é música. Não é qualquer outra rede social. Agora, quando cai Instagram, eu falo assim, gente, olha que delícia, todo mundo na mesma. Todo mundo falando com as pessoas que estão ao lado. Olha só, que revolucionário. Eu sou uma pessoa que usa muito Spotify, principalmente para podcast também. Eu escuto muito podcast. Eu acho podcast, tipo, realmente uma evolução. Eu acho que eu fui também muito criado ouvindo rádio. Minha mãe gostava muito de rádio, de programa de rádio. Então eu ouvia muito com ela. E hoje tem conteúdo de audiosérie, sempre teve, mas elas estão mais elaboradas. Sim, a minha cabeça, ela fervilha muito, assim. Eu, como roteirista, sempre fico pensando... Como artista que você é, né? Artistas que somos. A gente... eu acho que acontece com você também. Eu vejo esse lugar empreendedor em você, né? E aberto, né? Assim, aberto a filtrar coisas, ser uma esponja sempre. Eu sempre fico pensando assim, cara, eu queria muito ter essa ideia, tipo, de fazer uma coisa... boa, mas eu ainda nunca me aventurei, porque até agora, pra mim, nada pareceu bom ou original o suficiente. Tudo parece uma réplica de alguma coisa. Mas você sabe o que eu aprendi, Di? A gente é muito perfeccionista, voltando a esse ponto. Tem que fazer. Porque tem tanta coisa ruim, né? Então não é nem isso só. É o medo de, eu quero fazer perfeito. Eu quero que seja excelente, eu quero que seja referência, eu quero destacar. E aí, como a gente tem essa cobrança muito grande, nossa, não é nem de ninguém. A gente se limita e procrastina as coisas. Sim. A gente acaba não fazendo. Quantos projetos você já pensou? Falou, puta, acho que seria legal, daria certo. Aí você não faz porque, não tenho a estrutura, não tenho o patrocínio, não tenho... Dá para começar de outra forma, mas a gente espera porque a gente, ainda mais quem tem histórico, que trabalha em TV, com grandes produções, grandes estruturas, você em musicais, tudo parece que tem que ser perfeito. Né? E a gente, por exemplo, esse podcast... Eu queria fechar com uma rádio enorme, depois eu queria fazer um negócio para a TV. Eu falei, cara, é um podcast, se der errado, tudo bem, o que eu tenho a perder? Ainda é não, hoje é, né? Mas assim, eu não tenho distribuição, eu sei que eu não vou ter milhões de seguidores e milhares de visualizações e tal no começo, mas se eu não me proponho a fazer uma coisa diferente, que é um desafio, eu não vou sair do lugar também. Eu acho que o podcast tem também um fator muito legal, que é a fidelidade. Quando você gosta de um podcast, você volta. É impossível você ouvir um episódio só. Porque você gosta, você termina se afeiçoando aquelas pessoas. Eu me lembro que na pandemia... E você sabe o timing, aí você coloca isso na sua rotina, né? Então, enquanto eu tomo banho, eu vou deixar aqui rolando, não sei o quê. Gente, cozinhando. Já tem 27 minutos, esse tem 10. Eu malho, às vezes... Quando eu malho. Às vezes eu coloco podcast e eu termino me afeiçoando aquelas pessoas. Você começa a se sentir próximo. Eu me lembro que na pandemia eu gosto muito de viagem, sem ver a pessoa, né? Às vezes só ouvindo. Isso é uma loucura. Tem uns 3 podcasts que eu ouço que eu não sei a cara da pessoa. Mas, por exemplo, assim, eu gosto muito de podcast de viagem. Então, eu coloco pra ouvir. E eu me lembro que teve um específico, que é um podcast que fala sobre Orlando, na verdade. E eu tava ouvindo aquelas meninas e eu comecei a falar assim, gente, parece que eu sou amigo dessas pessoas. Porque você fica ouvindo elas todo dia. Então, é impossível você não se afeiçoar. Então, cria uma fanbase muito legal. Eu comecei a perceber que o nicho, às vezes, é tão interessante pra gente que é artista, principalmente se você vê em musical. Em musical existe um star system só deles. Eles sabem quem são os ícones, eles sabem quem são as pessoas que são grandes estrelas de musical ou pessoas que estão ascendendo dentro de um nicho. Como eu estava assistindo o Bake Off convencional, às vezes, eu seguia alguns participantes do Bake Off convencional, assim. Então, hoje em dia eu vejo os trabalhos deles, assim. Não, e dava pânico, não dava de ver o deles? Meu Deus do céu. Era no tudo dia do tão sapato, perfeito. Nossa, tem um bolo de sushi, o clássico bolo de sushi, né? Di, você teve a impressão, quando você viu o primeiro episódio, de que você não saberia fazer aquilo de novo? Não, eu não tinha impressão, eu tive certeza. Porque eu também. Em casa. Eu olhei e falei... Eu falei, gente, eu não consigo fazer. Não, hoje eu falo, como que a gente fez aquilo, tudo? Eu fui tentar fazer um cupcake ontem. Uns cupcakes, vou fazer presente, porque as pessoas, já cozinha pra gente agora que saiu o Bake Off. Não, eu já fiz bolo de batizado, bolo de aniversário, bolo da minha mãe, de Halloween, pô. Sabe por que também? Que meio que como se lançassem a gente de uma ladeira, de um barrão que a gente foi fazer... Porque assim, eu me lembro que então vou pegar a receita do Bake Off. Eu peguei a receita do Bake Off pra fazer. Só que a gente mudava na hora. Dava erro, a gente falava... Isso é um alerta, porque eles publicaram as nossas receitas. Nossa, gente, não faz em casa aquilo, não. Só que eu era malandra, eu já pedia a quantidade a mais. Falei, se der errado, então, sei lá, eu precisava de 6 ovos, eu pedia 10.
Nossa, eu Então lá na receita tá tipo 10 ovos. Aí misture os ovos. Desgraça, gente. Minhas receitas não dá pra confiar. Acabei de reparar que já tava no site, é verdade. Não façam em casa, gente. Você fez buttercream. Não, mas buttercream era a minha especialidade. Eu era meu o gênio ídolo. do buttercream. Buttercream eu sei fazer. E como você escolheu fazer buttercream? Porque eu amo. Eu amo buttercream. Eu acho que, tipo assim... Mas nem é tão gostoso o buttercream. É muito doce. Como assim? Nossa, você acha? Eu ia em casamento que tinha buttercream, eu tirava só o buttercream. Mas eu não gostei tudo de que tivesse um sabor. Quem que experimentou assim. Lá e falou, nossa, que gosto de manteiga? Buttercream. Cara, porque eu trabalhei no Starbucks no começo, quando eu tava querendo minha independência financeira. E no Starbucks usa-se muito buttercream. E às vezes... Mas não é pronto? Não, usa nos muffins. Não no muffin, né? Nos cupcakezinhos que tinha. Às vezes um bolo tinha buttercream. Então, eu comecei a pegar um apreço, assim, muito, muito forte pro buttercream. E o buttercream é um substituto, às vezes, pra blindagem ou pra coisas que seguram. Que, por exemplo, assim, eu não gostava... a ganache, por exemplo, era uma coisa que eu não gostava tanto de fazer. Porque eu não gostava... É horrível, ela seca, fica tudo estranha, né? Fica um negócio duro. E eu me lembro que quando eu descobri essa facilidade do buttercream... E também... Mas qual buttercream que você fazia lá? Eu fazia de merengue. Você sabe que misturava merengue? Sim. É mais difícil. E eu usei várias vezes. E o buttercream você pode saborizar. Então eu fazia buttercream de café. Eu fiz buttercream... eu lembro. Eu fiz um de café uma vez. Fiz um bolo de café. Coisa, mano. Fiz um bolo de café com café. Ó. Nossa, teve esse também. Esse foi clássico. Esse foi foda. Esse eu fiquei orgulhoso. Você ficou se achando assim... Espere. Nossa. E aí, eu lembro que ele ficou bem diferente do que eu queria. E eu falei assim pra ele, não foi a intenção fazer como se fosse um banheiro de escola. Eu inventei cada coisa. Ai, o do Silvestre, você lembra disso? Aí teve um dia que assim, esse bolo é do quê? Eu falei, esse bolo aqui é um bolo de morango Silvestre. Calma aí, vamos localizar quem tá em casa. Lá, a gente ficava de longe, vendo assim, tipo, observando muito de longe a pessoa sendo avaliada. Então, a gente via pela expressão facial. Só uma deu pessoa. certo, tipo não assim, deu? se a Erika fosse antes de mim, eu via a Erika. Tipo assim, ou talvez duas. Duas. Aí eu ficava sentada olhando, assim. Daqui a pouco, eu tô olhando. Aí o Diego... este bolo aqui, eu usei uma referência tal, não sei o quê, com não sei o quê, de morangos silvestres. Então, a Beca só fez assim. Ela deu uma olhadinha, aí eu... Gente, viajei. Esse morango é do SBT. Esse morango, ele é dali. Do máximo do pé da Anguera. Tipo assim, não tem nada de Silvestre nesse morango. Mas falei Silvestre. Aí a Beca comprou. E ela é muito fina, né? Muito fina. Ela deve ter pensado assim, que merda que esse menino tá falando aqui. Mas... É que a gente queria pôr um nome a mais, né? Tipo, Nossa. Silvestres e, sei lá... Nossa, e tinha muita gente que inventava muita coisa. Tinha uma participante lá, que eu não vou ficar falando o nome das pessoas, porque eu não quero me queimar. Mas tinha uma lá que inventava cada coisa, era cada coisa horrível. Então, assim, não adianta nada o nome ser bom, né? E fica brava se... E fica brava se falar. Essa fica, você não vou nem falar. Para, abafa, para tudo. Não, brincando, ela não era chata, mas é porque ela era bem difícil de lidar. Mas vamos lá. Não, a gente deu muita risada. A gente deu muita risada. Eu espero que eles coloquem esses momentos. Super, gente. Tem pessoas, assim, icônicas, gente. A Sula Miranda, pelo amor de Deus. Que mulher a Iris engraçada. também. Agora, cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que eu ri muito com Sula. O Nicolas é uma pessoa... O Nicolas dá vontade de pegar ele no colo, O assim. Nicolas é perfeito, cara. Ele é. O Nicolas é muito perfeito. E aí tinha as quietinhas com a Miqueto, que é a Bianca Rinaldi, que é... A Bianca é outra. É que a Bianca teve a coragem de falar que eu sou competitiva. Eu falei, você não, né? Não, você não pode comparar. Sério? Você é tipo... Gente, você assistiu Friends de alguma vez na sua vida? Claro, toda. A Mônica, você é a Mônica escrita. Você, tipo assim, você é aquela coisa... Era quase tipo assim... Gente, você viu? Vai. Nossa, mas era sai de perto. Eu tenho um vídeo, eu vou publicar essa semana, que você fala assim pra mim, que eu falo do meu signo. Você falou, onde você é Libra? Você é Ariana. É o quê? Eu pensei que você era Ariana Escorpião. Eu pensava que era. Ariana Escorpiana? Ou Escorpiana. Gente, mas de onde veio essa impressão? De onde veio? Se bem que tem um Capricórnio aí, né? Você também é muito ligado a trabalho. Você não tem Capricórnio. Eu sou Libra... Com touro, ascendente em touro. Faz sentido, também. E virgem na lua. Virgem então, faz sentido. Aí, entendeu? Eu sou Sagitário com Escorpião e Câncer.
Então eu sou bem balanceadinho. O câncer me balanceia. O câncer te dá um coração, essa coisa da família, de cuidar e tal. O escorpião é você na competição. Na competição. E o Sagitário sou eu, eu sou muito... Na vida. É verdade. Mas é isso. O Bake Off foi um encontro de pessoas... Acho que foi um elenco feliz que eles tiveram, né? Tipo muito. Assim, acho que, principalmente com o passar do tempo, assim, a gente começou a se entrosar mais. Então, a liberdade ficava maior. Você chorou quando alguém saiu? Você se emocionou? Eu chorei. Eu achei que eu não pode falar, né? Não pode. Não pode falar, mas teve duas pessoas... Mas eu ficava assim, ó... Teve duas pessoas que eu chorei. Não era porque emocionante. Eu senti muita... Eu falei assim, essa pessoa vai fazer falta aqui. Foi quando eu fui. Aí foi quando você foi embora, eu fiquei muito mal. Eu sei. Você sentiu minha falta, né? Agora, você até agora não falou do aspecto mais bizarro do Bake Off. Que eu não sei se você se saiu bem, mas eu me saía muito mal. Os depoimentos. Nossa. Para quem está em casa e não sabe, os depoimentos eles são gravados retroativos. Ou seja, o programa passou, a gente falava do que tinha acontecido. Só que para que a edição funcione, a gente precisava dar o depoimento no presente. Pra mim, isso era a pior prova do Bake Off. Era... Olha, não sei o que até agora. Estou pegando... Pego a caneca, coloco a caneca do lado, vejo Sula derramando. É horrível. Estou vendo que isso não vai dar certo, mas eu acho que ainda posso reverter esse quadro. Difícil. Bem natural, né? Acho que a gente se dava bem pra fazer natural, mas assim... Não, é porque todo mundo ali é artista e todo mundo era bem malaco, né? Então a gente fazia tudo certinho. Mas o lance, o reality show, esse tipo de formato, ele exige um diálogo, ele exige uma interação entre a gente tinha os produtores que ajudavam a gente. Ajudavam, mas eu acho que ali tinha muita coisa espontânea, né? Tinha uma coisa legal da gente, que a gente era espontânea. Porém, o que eu comecei a reparar, e aí eu fico me perguntando, principalmente as pessoas que não são artistas, né? Os do convencional. Cara, a gente ficava muito concentrado. E a gente tinha muito pouco tempo. Diego, você ficava muito nervoso quando alguém te interrompia pra gravar. Porque assim, eventualmente alguém fala assim, olha, a Érica tá falando que você não sei o quê. Primeiro que a pessoa tá do outro lado, você fala, quê? Aquele barulho de liquidificador, não é? Todo mundo gritando, tá? Você fala, Aí eu acho que esses produtores se divertiram. Ele ficava com a gente. putíssimo. Putíssimo. Chegou uma hora e falou assim, tá bom, você vai me dar mais 3 minutos, eu falo. Vai, o que você quer que eu... Eu olhava e falava, gente... Mas era com educação. Com a faca na mão. Mas eu ficava muito irritado. E eu adorava, tipo assim... Teve um bolo meu especificamente que deu muito errado. Ali eu achei que eu tava sendo eliminado, tipo... Qual? Foi um que você me ajudou, inclusive. Fala o tema. Era um que a gente tinha que fazer um chocolate numa lâmina, que essa era a minha maior fraqueza. Sim, aquele branquinho é do segundo episódio, eu acho. Que a gente colocava... Não. Marmorizado? Não, é um que a gente colocava... o marmorizado, das plaquinhas. Aí eu achei, vou sair. No que eu falei, vou sair, eu desisti. Eu literalmente desisti. Eu joguei fora. Falei assim, deixa. Já era. Arrasou. Aí vinha o produtor assim, e deu errado mesmo? Eu assim, aí eu... Não. Tô de sacanagem com você. Não deu errado, não. Tá ótimo. Vamos lá, venci! E aí, tipo, eu vi que eu era meio grosseiro, aí eu falei, tô brincando. Mas assim... Mas era muito... Mexe muito com a Fora gente. que assim, você tá fazendo uma coisa aqui, você já sabe que o tempo tá acabando, que não deu certo, não ficou do jeito que você planejava. Aí o cinegrafista, você pode cortar de novo o morango? O cenário que quem tá ouvindo o seu programa não vai conseguir ver isso. Mas... assim, o mixer era uma coisa que ele não tinha uma extensão suficiente grande pra você fazer em cima. Então você tinha que agachar de cócoras no chão. Assim, ó. Aí vinha uma pessoa de lá. Vamos fazer o mixer com calma? Aí você tinha que fazer. Que é um jeito que nenhuma dona de casa vai usar isso. Que não tem como. É um pesadelo usar aquele negócio, mas é um pesadelo porque é assim que se usa, não tem a ver com a marca. Ai, meu Deus. Você lembra que em algumas vezes a gente fez receita juntos, passo a passo? Deu certo. A gente ajudou muito nesse programa. Muito. Que é uma coisa que funciona, muito. Porque às vezes começava a receita... Eu comecei a lembrar disso. A gente só podia se ajudar em prova criativa, eu acho. Não, a gente se ajudava na técnica. Mas não podia, por exemplo, assim, teve uma prova onde você me dava preparo seu. Na teoria não podia. Não pode. Não pode. Mas falando de falar, primeiro passo, você tá fazendo isso? Eu também. Deu certo? Deu. A gente se ajudava. A gente funcionava bem com o Nicolas também. Quem tava próximo ali, na bancada de trás? A gente bancada junto, todo mundo se ajudava, isso era muito legal. E eu nunca ficava em bancada da frente, isso era ótimo também. Eu ficava em pânico com algum dia ficar na bancada da frente. Você ficou às vezes, né? Fiquei, acho que porque umas 2 vezes. Era de altura, eu acho que era a questão.
E o frio que batia ali. Gente, as pessoas estão mandando mensagem. Ai, meu Deus, eles têm um casaco de frio. Gente, não foi gravado agora, tava ruivo. Como que você acha que o programa foi gravado agora? Foi gravado, tipo... A não ser que o programa tivesse na Sibéria. Porque, assim, foi gravado, sei lá, em agosto, né, amiga? Faz tempo, não foi? Agosto, setembro. É muito tempo. Então, tipo, foi um programa que a gente... Nossa, os primeiros 2 finais de semana foram, tipo assim... Não tava dando. Tava 6 graus, você lembra? Nossa, tá. Não, depois eu olhei e falei, que ridícula, né? É a própria caricata jornalista. Eu fazendo bolo no primeiro dia com sobretudo. Vamos falar um pouco de musical, então, que você tá fazendo agora? Sim! Então, agora acabou, na verdade, o Cinderela, que eu acabei de ficar em cartaz. A gente ficou em cartaz no Teatro Liberdade durante 3 meses. A gente ficou mais 2 meses no Rio de Janeiro. Foi uma experiência muito legal. Não, mas os que você produz. Sim! Então, acabou... É que agora eu realmente tô no intervalo de musical, porque eu acabei de terminar a temporada de 2 musicais que eu escrevi, né? O primeiro que eu idealizei, o Brilho da Luna, que é um musical com músicas do Ruge. E o outro, que é A Noite de Patroa, que é um musical que a gente usou o repertório de grandes vozes do feminejo, né? Das mulheres sertanejas atuais, né? Então, foi um espetáculo que foi regado com Marília Mendonça, Nayara Azevedo, Dayá Lara e outras duplas. E foi uma experiência muito bacana, assim, o Brilho da Luna, ele fez uma temporada no Rio de Janeiro em 2019, que deu super certo, e a gente voltou agora, e acho que vai voltar pro Rio novamente. E é muito gostoso, você vê uma coisa que você escreveu. O Brilho da Luna é incrível, já tem essa referência toda. Agora, pensar num roteiro e colocar o sertanejo feminino e trazer um drama e romance ali, tudo, né? Essa modalidade... Essa ideia foi genial. Como é que foi esse projeto? Essa modalidade, ela é conhecida muito lá fora nos musicais, eles chamam musical jukebox, que é um musical que pega o repertório de alguém, né, de um cantor, ou de uma banda, ou de uma época também, e faz uma história original em cima delas. Eu sempre gostei muito de escrever de escrever com mulheres protagonistas. Eu nunca tive um protagonista masculino. Eu fui criado por mulher, né? Eu fui criado pela minha mãe, pela Maria, que é uma amiga da família. Eu fui criado no meio de muita mulher. Então... Aliás, Maria morreu de vergonha do seu bolo, tá? Não queria falar, não. Brincadeira! Imagina, ela mandou uma mensagem super orgulhosa! Brincadeira. Foi tão fofo. Mas o que eu sempre gostei, eu sempre me afeiçoei muito. Fui criado na minha adolescência assistindo Sex and the City. Eu sempre tive esse lugar. E é tão complicado hoje em dia você colocar um homem para escrever mulher, porque é perigoso. Você não tem esse lugar de fala onde você pode entrar nesse universo com propriedade. Então eu falei assim, tá, se eu vou escrever para mulher, eu preciso de uma equipe de mulheres. Então as diretoras eram mulheres. O elenco era majoritariamente mulher. E falei, o projeto é assim, o que vocês quiserem mudar, vocês vão mudar. Então elas tiraram música, que elas não concordavam, elas mudaram discursos que não concordavam. Então, eu acredito que é um espetáculo, sim, muito feminista. É um espetáculo que a história do Noite de Patroa é uma história muito, muito, muito leve, na verdade. É uma história de uma mulher que ela é traída pelo marido no dia do casamento dela. E aí, anos mais tarde, a mulher que estava na cama com o cara volta e fala assim, olha, ele fez o mesmo comigo. E as duas, numa noite específica de lua de sangue, uma noite mística, as duas falam assim, que ele viva na pele o que a gente viveu, fazem um brinde, e o cara, que é o Adão, que é esse pegador, acorda a mulher. E aí ele tem que viver durante uma noite inteira, tipo uma madrugada, um dia, como mulher, e ele termina viajando com essas meninas, né? Então é quase que um Priscila, Rainha do Deserto, só que com mulheres. E aí ele começa a aprender a valorizar essas mulheres, valorizar a primeira mulher dele, que é a mãe do filho dele, que ele largou. E aí ele largou o filho também, porque ele começou a reparar que o filho podia ter tendência homossexual, ele começou a largar o filho de longe. Então tem essas relações onde o homem vai entrando em si e vai sabendo lidar com essas personalidades, com essas pessoas. E eu acho que é por isso que as pessoas saem pensando, e ao som de Marília Mendonça, né, gente? Quem nunca pensou, como é que seria realmente a cena dos R$50? A gente foi lá, escreveu e fez. Ficou muito bom. Ficou muito legal. E volta em cartaz agora? Esse a gente quer muito trazer, mas ainda não tem previsão, não. O Luna eu acho que realmente volta. Como que você acha que está o mercado agora? Porque os teatros estão com capacidade já agora. A gente está indo muito bem no teatro musical. A gente está tendo um boom agora. Eu tô quase chamando isso de uma área de renascença dos musicais. A gente teve um boom muito grande, que começou lá com o Ranch, lá em 99, com a entrada da CI, que hoje em dia é Time for Fun, né, que é uma empresa que trouxe musicais para o Brasil. Então, todos aqueles musicais homéricos, são das da ópera, Chicago, né, eram todos da CI. E aí, essa época durou bombando, chegando ao seu ápice em 2016, 2017, onde a gente tinha
11, 15 produções de musicais grandes. A gente tinha audição que a gente não dava conta de fazer junto. E aí veio nosso governo e tirou uma possibilidade que a gente tinha, onde os musicais começaram a ficar com recursos escassos, onde os patrocinadores ficaram com medo de investir. E a pandemia. E aí veio a pandemia. E aí foi um downhill, assim. No mundo todo. No mundo todo. E a gente agora tá galgando com musicais. Mas eu acho que ao mesmo tempo os artistas sofreram muito, muito, de todos os setores, assim, acho que todo mundo sofreu, mas os artistas... Meu Deus, que desespero. E é por isso que é tão... E acho que agora a nossa sede como público e consumidor de cultura tá muito, sabe? Assim, eu quero ir em todos os shows. Aqui eu ainda eu não tenho saído ainda. Eu tô meio panicada, então eu evito. Teatro eu já fui. Fui te ver, inclusive. Show também não fui ainda, não. Teatro eu vou, tal, mas show, aglomerar mesmo. O primeiro vai ser Maroon 5 agora. Eu queria muito no Lollapalooza, mas eu ainda tenho uma Não, eu acho que a gente já tá numa fase de controle muito maior, então... liberação do uso de máscara, eu acho que já tá... Eu fiquei em cartaz. A gente pode respirar um pouco mais aliviado. O Cinderela foi um musical da linha de frente, né? A gente foi o primeiro musical que estreou. Dos grandes. Então, a gente lidou com um vai e vem, porque a gente estreou no Rio de Janeiro, foi pior ainda, porque no Rio de Janeiro a gente fez em janeiro, e foi a volta do Réveillon, que foi a Omicron. Então, ali foi um pesadelo. A gente, tipo assim... Na hora que você falou assim, ai, que bom. Tá... Não. Aí foi, pá! Não. Graças a Deus, a Omicron, principalmente para quem está vacinado, ela tem um efeito, né, muito menor. Então, ainda assim é uma questão, mas é uma questão com uma atenção maior. Então, a gente já sabe como lidar. Mas agora, eu estou muito feliz em ver tanto musical bom. Tanta gente investindo em musical e as pessoas indo assistir. Não, e opção também, né, Diego? Porque os grandes musicais têm um custo absurdo. As pessoas falam, nossa, é muito caro. É caro porque custa muito caro. Né? Inclusive, tem temporadas que vêm para cá e que elas vão se pagar na segunda, não é na primeira, porque tem um treinamento, tem toda a equipe. Gente, para quem não sabe, o cara da luz vem dos Estados Unidos para cá, o cara do balé, a marcação. Não sei, se eu não me engano, não tem nenhum franqueado, não tem nenhum musical com uma direção original de fora. Talvez mais próximo disso seja o Chicago, que está no JK, né? No Santander. Mas, por exemplo, Família Adams, que está no Teatro Renault, né? Que é o grande teatro dos musicais. Família Adams é uma produção nossa. Ele pegou o texto e a música de fora, mas tudo original. Com uma direção, ainda assim, de um estrangeiro, mas ainda assim é tudo original. Então, a gente tem o Barnum, que é o texto de fora, mas é original. Sim. E aí a gente tem os nossos. Tem o Silvio Santos. Não, mas é isso onde eu ia chegar. E que bom que hoje tem outras opções. Sim. Em teatros menores. Não dá para levar essa estrutura para o Brasil inteiro. Imagina se só as pessoas que forem privilegiadas e morarem em capitais vão poder ter acesso a esse tipo de conteúdo. Que eu estava te contando antes da gente gravar, né? Eu tenho um projeto social que, para quem está em casa que não conhece, chama Cena 1. É um projeto social, inclusive sem patrocínio e sem apoio para quem estiver assistindo. Tem hoje um site? Tem o Projeto Cena 1, Projeto Cena 1 no Instagram. É um projeto onde eu e minha sócia, Gabriela Camisotti, a gente busca no Brasil inteiro. Então, a gente faz Rio, São Paulo, Floripa... Fortaleza, Recife, São Luís do Maranhão, Manaus. A gente vai para o Brasil inteiro procurando talentos e a gente seleciona 16 jovens, traz para São Paulo e eles têm aula de segunda... Atores, exato. De segunda a sábado, das 9 às 14, eles têm aula de canto, dança, interpretação, teoria musical, yoga, coral, sapateado. Intensivão, uma super oportunidade. Durante um ano, assim, uma super oportunidade. E visitando esses outros lugares fora do eixo, a gente visitando São Luís do Maranhão, a gente visitando Manaus, a gente vê o como é escasso. Tem que fazer esse garimpo, né, Diego? Senão fica o mesmo talento. Grupo sempre. E existe uma cena em Maranhão, por exemplo, em São Luís, que eu desconhecia. Uma cena onde a galera tá lá fazendo musical. Tem o Encanto Coletivo, que é um grupo que faz teatro musical lá. Fortaleza, pra gente, inclusive, é mais do que Rio de Janeiro. É um epicentro de teatro musical. Tem muita gente talentosa lá. Talento que você olha e se arrepia, né? Você fala, gente, está escondido aqui. Vamos... Fortaleza é sempre um game changer pra gente, assim, porque quando a gente está fazendo seleção, são poucas vagas pro número que a gente recebe de inscrição. Ano passado a gente recebeu mais de 800 inscrições. Uau! Então são 16 que a gente tira. Então, a gente tem sempre São Paulo como é o ápice, né? O polo.
a gente tem sempre muita inscrição. Mas as outras cidades, assim, Fortaleza, a gente sempre precisa ir, porque é onde tem muita gente talentosa lá e é muito lindo, assim, ver a galera apaixonada por teatro musical mesmo distante. E como produtor, ator, enfim, estando nesse setor, quem são os maiores incentivadores, assim, hoje? Cara, o público. Vou te falar que a pessoa que pode... Quem pode mudar o nosso cenário é o público. E eu falo isso visando principalmente produções independentes. A gente tem musicais pequenos e menores que hoje em dia eles lotam. Isso é lindo. Isso é incentivador. Porque é o seguinte, não adianta nada eu falar assim, tal produção incentiva, tal patrocinador incentiva. Sim, e ninguém quer que eles parem de incentivar. Mas o patrocinador, ele investe dinheiro, ele injeta dinheiro numa produção que ele tem algum tipo de retorno. Ele sabe, não tem o nome aqui. Nem que claro, seja é interessante mandar para os clientes X os ingressos e ter nessa parte institucional, legal, olha, apoio à cultura. Tá? Então, esses musicais grandes, eles têm uma coisa a favor que é isso, né? E amamos. Tem uma amiga que chama Lígia, que ela fez Lisbela e o Prisioneiro. Lígia Paula. Claro, os conhece? Eu amo a Lígia. Maravilhosa. Ela é uma das grandes guerreiras Lígia, desse tipo. Exato. A Lígia, ela pega um projeto, ela faz tudo. Ela produz, ela vai atrás, ela é organizada. E ela é fono, ela já tem outro trabalho. Sim, ela vive na batalha, agora. Assim, fazendo tudo sozinha. Então, você vê que quem ama, como você, eu conheço a sua essência e sei que você é um cara que poderia viver de novela, de série, ter um agente e falar, ok, o que eu vou fazer? Qual que é o próximo? Não, você valoriza as pequenas coisas. Eu lembro, assim, a paixão que você tinha de chegar lá e falar do que você estava produzindo e como ia ser e que incrível, você tem essa coisa. Então, acho que... E vocês não necessariamente estão frente às maiores produções que estão rolando no Brasil. Sim. Né? Eu vejo por ela, o projeto que ela fez do Lilás também, como não conseguiu rolar, enfim, depois veio a pandemia. Mas outras peças, como é difícil, né? Você tem que, o que você falou, não desistir. Não desistir. Eu sempre fui empregado, né? Nessas peças maiores, assim, eu sempre fui ator, né? Então, o meu conhecimento é de amizades que a gente faz e ficar sabendo como que é difícil lidar lá dentro. Mas, assim, dificuldade de também ser uma batalha, porque... A gente está junto, né? Os independentes, os patrocinados, estamos juntos no mesmo mercado. E é um mercado que luta pela sobrevivência, assim como o teatro convencional. Porque hoje em dia, em época de Netflix, é muito mais simples. Você ligar o Netflix, você assistir, tem musicais no Netflix, você pode ver tudo em casa. Você sair da sua casa para ir assistir uma peça, parar, poxa... Mas eu acho que nesse sentido a pandemia... resgatou. Eu também sinto isso. Sabe? Eu também sinto isso. Pelo menos é como eu me sinto, mas eu consumo muito cultura até pelo meu trabalho. Sim. Então, eu era uma pessoa que ia ao teatro pelo menos 2 vezes por mês. Então, isso é tão importante. Que já é uma média, assim, eu trabalho com isso. Então, mas assim, quem nunca ia e agora fala, poxa, eu quero conhecer, quero ir, quero fazer alguma coisa diferente. Vem muito da educação também. O meu pai era uma pessoa que ele não era uma pessoa interessada por teatro. Ele nunca foi. Mas minha mãe, ela era muito interessada. Então, minha mãe, desde cedo, me levava para assistir teatro infantil, me levava para assistir peça. Aí ela me dava livro. Blá, blá. Então, eu fui criando um crâniozinho ali. Eu fiquei, tipo... Eu era muito ávido por conhecer mais, né? E isso, desde o meu gosto alimentar até, tipo... Eu sempre quis experimentar tudo. Tudo. Eu nunca falo de alguma coisa, tipo, que eu não experimentei ou que eu fiz. Porque eu me desafio a fazer tudo. Então, eu acho que quando eu tiver um filho, a primeira coisa que... Nossa, esse moleque, coitado, ele vai sofrer porque eu vou dar livro à beça pra ele e vou colocar ele em teatro, vou colocar ele em aula de dança e tudo aí. Se ele não quiser ser artista... criança, coitada. Sem pressão nenhuma. Uma coisa bem tranquila, espontânea, nossa, né? Bem orgânica. Aí vai sofrer. Se ele não for artista, ele vai apanhar. Depois você vê como a história se repete? Não é? Constelação familiar, amigo. Tá vendo? Eu tinha 8 anos. Minha mãe que... Olha, só essa terapia, gente, que a gente tá fazendo aqui em forma de podcast. Terapia. Por falar nisso, você é uma pessoa tolerante em questões religiosas, de política, sociais, em temas mais... Política não tanto. Eu sou uma pessoa que, quando a política afeta a sua humanidade, eu não consigo ser tolerante. Então, eu tenho as minhas ressalvas com relação a isso. Religião... Mas você respeita o outro ou você é do tipo que briga, discute? Não, eu respeito. Mas eu paro de discutir.
Não vale a pena, né? Você já fala... Essa não vale a pena. Eu não sou a pessoa que tipo assim... Exemplo, assim, eu já saí muito de grupo. Muito. Mas tudo bem, é até uma questão de autocontrole. Não... 2 vezes já no grupo da família, minha mãe vem e me põe de novo no grupo da família. Eu falo assim, não vou ficar. Olha o que o Rafael tá falando. Ele tá com 17 aqui na minha cara. Eu falei, vai embora. Pelo amor de Deus. Vai embora. Desculpa, se você quiser, pode cortar isso aqui. Pelo amor de Deus, eu tô sendo educado. Imagina, aqui é livre, agora, o que eu acho, assim, agora, com relação à religião, é uma coisa muito legal, porque eu cresci na igreja evangélica. Eu cresci evangélico, cresci protestante e depois de um tempo eu comecei a me desligar da religião. Me apeguei muito à espiritualidade, me apeguei muito a Deus. Que a gente vai entendendo outras coisas. Isso. E aí e entende o que é Deus, né? Que não tem nada a ver com nenhuma religião específica, tá na gente. Isso. Né? E como que as pessoas abordam Deus? E o que é Deus para outras pessoas? Mas eu acho de extrema relevância... Eu entrevistei o Gustavo Mendes, ele estava falando disso, que ele tem um background também todo de igreja evangélica, que ele pregou na igreja, inclusive. Você imagina? Eu cantava na igreja. Mas tudo isso é parte para a gente entender. Por exemplo, eu sou católica porque eu fui batizada na igreja católica. O meu tio é pastor, então eu frequentei muito, principalmente em Goiás, quando eu ia passar as férias, muito a igreja evangélica. E também sou espírita. Não sou porque não pratico, mas fui estudar, porque eu tinha alguma... Não vou ficar falando aqui hoje, mas enfim, eu via coisas, eu tinha uma sensibilidade diferente desde a infância e eu não entendi o que era aquilo. E hoje, sabendo um pouquinho de cada e não tendo preconceito, passei por tudo. Eu acho a religião... Eu acho que eu encontrei aqui dentro, mas foi importante. A religião é muito limitante, né? É um fator limitador muito grande, assim. Você para de se abrir para possibilidades. E eu tenho grandes amigos, assim... das minhas melhores amigas, assim, né? Tipo, tem uma que é agnóstica, que não acredita em nada. Aí tem uma outra que é ubandista. E são religiões que eu cresci em um ambiente onde nem sempre era bem recebido. Então, eu podia ter um preconceito com isso. E eu comecei a... como eu sou muito interessado, eu me lembro muito uma vez que eu era até na escola, e uma menina falou assim, hoje eu vou pro centro. Centro espírita. Kardecista, Umbanda? Kardecista. Aí eu cheguei e falei assim, me explica. E ela me explicou e eu achei fantástico. Eu falei assim, gente, que coisa fantástica. Então, eu sempre fui muito aberta, assim. Então, por exemplo, assim, hoje em dia, eu tive muitas provas de milagres de Deus na minha vida. Então, eu sou muito crente. Mas conta uma. Que mais te emociona, que você falou, Deus existe e tá aqui. Tem muita coisa. E, normalmente, são coisas pequenas e relacionadas a promessas que eu recebo. Eu tenho uma irmã da igreja que ela sempre aparece... Porque ela aparece muito aleatoriamente. E normalmente ela aparece assim, sonhei com isso. Eu nunca me esqueço da minha entrada na Globo. Ela falava assim, foi uma coisa muito doida. Eu tava, era novembro, eu tava num final de ano horrível. Meu pai tava meu pai tava no ápice da doença dele. Ele tava quase falecendo. Ele tava muito mal. A peça que eu tava fazendo deu um puta problemão e que foi cancelada. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Meu ano tava horrível. No final de 2018 tava um pesadelo. Dilacerado. E aí, nisso, ela falou assim, eu tô te vendo entrando na Globo, ano que vem. Eu falei assim, tá, irmã Graça, obrigado. Deus te abençoe. Amém. E foi? E, cara, no ano seguinte, eu tinha feito o teste, eu fiz o teste antes dessa ligação. No ano seguinte... dá meu telefone pra ela, vê se ela vê. Então, mas é isso que é legal dela. Você nunca é isso. Tipo, eu nunca conseguiria chegar e falar assim, ó, me vê no futuro. Não é daqui pra lá, é de lá pra cá. É isso. E aí, então, assim, eu tive provas, tipo assim, de... E normalmente tem relacionado ao trabalho, umas 4, 5 vezes que isso aconteceu dessa mesma exata forma, aonde eu criei um lugar pra mim muito legal, que eu realmente repouso em Deus. Eu espero, porque vai acontecer. Então, mas vamos tirar esse lado profissional. Quando que você sentiu no seu coração alguma experiência que tenha marcado na sua história, que você falou, cara, Deus existe? Olha, a gente se afunda tantas vezes, porque a gente se machuca, dói. E aí vem uma coisa que você fala, pô... A minha experiência, a minha vida, ela sempre está muito intrínseca ao meu lado profissional. Sempre teve. Então, por exemplo, isso que eu vou te contar agora também tem a ver com essa mesma passagem. O sonho da vida do meu pai era me ver na Rede Globo. Era o sonho do meu pai. Ele sempre quis, era o sonho da vida dele.
E a notícia saiu, ele ainda estava vivo? 2 semanas depois que ele faleceu. Ele viu. Mas é óbvio que ele viu. Na minha opinião, foi muito uma coisa assim, tipo sabe? Então, assim, eu acho que eu experienciei depressão e ansiedade pela primeira vez na minha vida tem 2 anos. E eu acredito que... Eu sou uma pessoa que acredita muito em terapia também. Não sou só, só a igreja vai resolver. Total, eu acho que são 2 coisas diferentes, né? Então, assim, a minha relação com o divino me ajudou muito a criar uma calma, uma paz interior em um lugar onde eu falei, tá, deixa eu descansar aqui que tem gente cuidando de mim. Ao mesmo tempo, fazer o meu trabalho aqui em casa, aqui na Terra. Então, eu fui entender na terapia como é que funcionava. Porque, não sei se pra quem teve já de crise de ansiedade, é uma das piores coisas que existe no mundo. É uma coisa horrorosa. Você acha que você vai morrer. Então, eu acho que se eu não tivesse fé em algo que eu soubesse que eu tava dependendo, eu jamais teria saído de uma situação dessa. Se complementam, né? Muito. E o que você acha que gerou esse gatilho da ansiedade? Cara, eu sou uma pessoa que eu sempre tive... muitos relacionamentos. Então, de todos os tipos, né? Não só relacionamento amoroso. Mas eu dependia muito do relacionamento. Então, assim, o meu vício... Né? Tem gente que tem droga, tem gente que tem... Né? Meu vício era em relacionamento. E terminou que quando eu tive um término muito impactante, com uma pessoa que eu tinha muita dependência também, eu acabei me vendo num lugar onde eu fiquei sem chão nenhum. E era um finalzinho... Finalzinho, ótimo, né? Mas era no final era no final do primeiro ano da pandemia, onde as coisas ainda estavam muito... se você tá namorando, você tá com a pessoa o tempo inteiro. Então, e aí, de repente, você fica sem, você fala... E agora? E eu me lembro que foi tão chocante, porque, assim, eu tive um desmaio, e eu me lembro de acordar no dia seguinte, tentar me levantar, e não consegui levantar da cama. Minha perna tava, paralisada. E foi bizarro, assim. Se não fosse meus amigos, assim, na época, minha mãe também... cuidando de mim, assim, teria sido um... E foi o meu gatilho. O meu gatilho foi emocional. Foi de relacionamento, né? Mas é muita coisa embaixo do tapete. Não, e todo mundo passou por algo parecido, né? É isso. Foi hora de tirar. O que está em mim? Que quando a gente começa a apontar para o outro, isso me incomoda, isso não sei o que, isso eu quero mudar, tá tudo aqui. Exato. Tudo aqui. Odi, você conseguiu falar tudo para o seu pai que você queria, da relação de vocês, encerrar um ciclo? Cara... Eu acho que, de certa forma, sim. Tem uma questão que eu nunca lidei com ele, que é o fato da minha sexualidade, que eu sei que era uma coisa que importava para ele, a gente nunca chegou a conversar sobre, justamente porque eu tinha um respeito muito grande, principalmente pela carreira que ele tinha, né? Então, eu falei assim, eu não vou agora, sabendo como o mundo opera e como operou, porque um dia eu soltei isso numa entrevista, falei assim, eu nunca falei pro meu pai que eu era gay. Pronto, virou uma notícia. E aquilo me incomodou de tal forma, porque uma coisa que eu citei de passagem numa entrevista e virou uma manchete. Eu falei assim, cara, parem, pelo amor de Deus, de vocês valorizarem. Ai, ele falou que era gay. X. Isso não pode ser mais notícia, você não pode mais colocar num headline. Jornalistas sérios do meu Brasil, não façam isso. Não valorizem esse clickbait de você querer falar assim, ih, fulano falou que é gay. Tem que parar com isso. Não, e nesse caso não é nem sobre a sua sexualidade, é uma coisa que é para atingir o seu pai. Né? Então... Não, e graças a Deus foi depois que ele faleceu, né? Porque ele nunca teve... foi depois. Foi depois. Diego Montes nunca falou da sua relação com seu pai antes dele falecer, da sua relação com a sexualidade. Foi depois. E eu fiquei muito incomodado com isso, porque eu falei assim, cara, não era pra ter saído dessa maneira, foi uma coisa muito simples. Eu aposto que você deu uma entrevista enorme e pegaram isso. Não, até a entrevista, pior de tudo, a entrevista tava completinha lá, tava linda a entrevista, mas o clickbait era esse. E eu acho tão baixo, assim, porque nunca na minha carreira, pelo menos acho que musical não, essa questão da sexualidade foi uma questão. E hoje em dia, principalmente televisão, isso está caindo cada vez mais. Como seu pai ficou doente, não foi uma coisa assim muito repentina, se você tinha tido essa coisa de falar coisas, porque você é um menino muito sensível. Sim. De despedir, de falar, pai, Meu pai era muito durão. Ele era muito diferente, como dá pra ver na televisão, né? Como ele era.
Meu pai era muito diferente, até da minha mãe, assim, nesse lugar. Minha mãe era mais sensível e delicada nesse lugar, né? Eu acho que a minha sensibilidade e a minha vontade de me expressar um pouco mais, nem necessariamente vieram deles. Então, não acredito que a minha educação tenha feito qualquer tipo de força em cima de quem eu me tornei nesse lugar. E eu acho que engraçado, porque eu e minha mãe, a gente é muito parecido nessas coisas. A gente é sensível, mas ao mesmo tempo somos firmes, né? É que tem um certo momento na vida que eu acho que quando a gente vai ficando um pouco mais velho e tem essas experiências todas em família, de convivência, de tudo, o papel se inverte. O filho vira pai. Sim. Você tem acesso à informação, você tem uma liberdade de expressão, você tem conhecimentos desde dessa questão de terapia. Meus pais nunca fizeram terapia e provavelmente nunca farão. Minha mãe fazer. Eu consigo convencer ela. Ai, que bom! Mas assim, sim. sabe, a gente está mais aberto para uma série de coisas. Então, é mais fácil a gente tomar a iniciativa de falar, eu sei que ali tem um bloqueio, ali tem um limite, é minha obrigação. Eu acho que o que os pais podem entender, para mim que eu acho que é a chave fundamental, eu acho que minha mãe virou isso, ela nunca falou para mim. Mas eu me lembro que uma vez eu tentei explicar para ela que ela fez uma piada e eu falei, mãe, isso não se pode falar mais. E ela ainda falou assim, mas eu já tô velha, não sei o que lá, isso não adianta para mim, eu não vou lembrar disso. E aí esses dias ela fez um comentário com o termo correto. Aí eu falei assim, ai, que linda, aprendeu. Olha ela aí, ela aprendeu. Então, assim, quando os pais entenderem que, para entender seus filhos, você não vai ter um problema tão grande com o adolescente a partir do momento que você não precisa entrar no universo dele, você precisa compreender. Nem consegue, nem pode. Exato. Mas você tem que entender que a sua resistência vai afastar. E afasta muito, né? Eu vejo você não precisa entender, mas você precisa estar presente e disposto. Disposto, né? E aberto a isso. A liberdade dele não vai te machucar, né? E eu acho que eu aprendo muito isso. Eu e a Gabriela, a gente chama os 16 desse projeto social de filhos, porque são pessoas que a gente termina cuidando em muitos aspectos, né? Não só ajudando com alimentação, moradia, blá, 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 mas a gente termina ajudando na carreira e apadrinhando, de certa forma. E eu vejo muito neles, assim, como que a relação deles com os pais verdadeiros, quando um tem alguma questão mais séria, como é diretamente ligado à relação que a pessoa tem com o pai ou com a mãe. É muito doido, assim. Todos nós. Em qualquer área, em qualquer parte lá de dentro do nosso inconsciente. É uma loucura como que isso afeta e não tem muito mistério, né? É só... Uma coisa que te irrita muito pra gente finalizar. Eu falo pra gente finalizar, 15 vezes. Eu vou, tá? Gente, eu juro. Cara, que me irrita muito. Eu não tenho mais credibilidade. Me irrita muito... pessoas que não param e pensam. Eu sou uma pessoa que numa discussão, principalmente com o meu namorado, por exemplo, assim, ele tá discutindo comigo, e ele... Discutindo não, porque a gente discute muito pouco, inclusive, muito obrigado. Mas, quando ele fala comigo alguma coisa, eu paro, penso, e aí depois eu falo. Eu jamais... Você digerir aquilo. Exato. Parabéns, eu também sou assim. Difícil entender isso. Mas, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que consegue... E ele não consegue. Isso é engraçado. Eu consigo dormir com problema na cabeça. Eu também. Tipo assim, vamos parar de conversar agora? Porque eu preciso pensar sobre o que você falou. Então, paro, durmo... Aí depois eu chego com um tratado. E você acorda melhor, pensou melhor, Exato. digeriu. Eu não sou cabeça quente, cara. Você nunca... Eu só ergui a voz 2 vezes na minha vida. Eu sei as 2 ocasiões. Foi de trabalho. 2 vezes na minha vida. Jura? Erguei a voz de perder o controle. A única vez na minha vida. De ficar puto. Você nunca vai me ver, tipo, levantando a voz. E eu acho que isso irrita algumas pessoas também. O autocontrole. E eu tô tipo assim... Então, a partir do momento que... E eu sou muito verborrágico. Porque eu era professor de português, né? Eu era monitor de português. Então, eu não só sou verborrágico, então tem um vocabulário onde as pessoas se irritam que eu uso, porque às vezes tem gente que fala, que para! Ai, que ridículo! Como acho que eu tô me exibindo de alguma forma. Mas, às vezes, eu sou tão verborrágico que, tipo assim, as pessoas se incomodam com isso. Elas acham que eu tô fazendo um personagem. Não é, só porque realmente como eu sei... Desculpa, eu tenho referências. É como eu sei falar. Então, eu acho que isso me incomoda um pouco. A intolerância... Olha que engraçado. A intolerância me incomoda muito, em qualquer aspecto. E você falar ou ensinar algo que você não tem propriedade.
eu acho que isso é um retrocesso para o mundo, assim, né? Quando você fala de alguma coisa que você não tem a menor noção do que é aquela vivência, né? Esse negócio do lugar de fala é uma coisa muito engraçada, porque lugar de fala todo mundo tem, né? Qualquer pessoa tem lugar de fala. Só que a sabedoria para usar o que você está falando, né? Aí é outra coisa. Exato. Então, eu sempre penso muito antes de falar. Eu acho que isso é uma coisa que me irrita. E a palavra úmido também, que eu não gosto. Úmido? Horrível. Úmido? Ai, não Úmido. acho. É igual bolor. Bolor é feio. Bolor é feio. Não, como chama? Tem uma palavra horrorosa. E úmido em inglês chorume. também é ruim. Chorume é nojento. É horrível, gente. A palavra já diz, né? Uma Nossa, coisa horrorosa. Nojento. Tem algumas palavras que me dão raiva também. É. Irrita. Eu não me irrito, por exemplo, com trânsito. Eu me irrito com... Tem muita coisa que você fica irritado com trânsito, com fila. Imagina, gente. Fila é uma ótima oportunidade para ler um livro. Por que você não abre um? Eu li o quê? Nesse mundo caótico, pô... Eu sou muito desligado. Porque você é calmo. Mais ou menos, gente. Tô entrando na dele aqui, ele é manipulador, entendeu? Ele não é calmo nada. Vocês vão ver ele gritando, perdendo o controle. Rouba um ovo dele no Bake Off pra ver. Vai. Fala que o buttercream dele não tá com gosto de café. Polêmica de que alguém roubaram o negócio? Roubaram bolo do Carlo. Roubaram o bolo do Carlo. Vai ter esse episódio, gente, que roubaram o bolo do Carlo. E o acetato? Cadê o acetato? Teve um que fui eu o culpado, você não lembra? Que eu não sabia, eu acho que eu peguei sem querer. Foi alguma coisa também nesse... Você pegou o bolo do Carlo? Não, o bolo do Carlo não foi eu, Quem não. pegou o bolo do Carlo? A gente não descobriu? Alguém sabe na edição, isso que me deixa incomodado. Ninguém falou até hoje pra gente quem é que roubou o bolo do Carlo. Espero que passe no... Será que fui eu sem querer? Não sei. Pode ter sido. Mas você também. Teve um negócio do Marcelo que eu roubei, um preparo do Marcelo que eu roubei sem querer, assim, que eu confundi, não tava com o nome escrito direito. Você falou na hora? Falei depois. Foi honesto, peguei. Depois que eu comecei a olhar, eu falei, isso não é meu, isso eu não fiz uma coisa tão perfeita assim. E a hora que quando eu caí, que eu fui fazer assim. Você caiu. Nossos tombos. Eu tive tombo, acho que eu tive tombo também. Ele tava ali no freezer. Ah, não, foi esse, eu te ajudei. Não caí não, você caiu, é verdade. Verdade. Aí eu fui fazer graça, fazer uma zica em cima do bolo dele, ele colocando. Nossa, aí foi muito bom isso, que ela foi brincar com usar meu bolo. Nossa, que ridícula, gente. A gente se expõe Deus muito no castiga, Bake Off. tá vendo? A gente se expõe muito no Bake Off. E o que te deixa mais feliz de tudo na vida? Ver alguém que eu consegui, de alguma forma, dividir uma experiência e essa experiência ajudou a pessoa. Então, por exemplo, assim, eu entendi muito tarde, quando meu pai se foi, eu falava assim, cara, eu tenho dificuldade de entender qual que é o legado que meu pai deixou para mim. Eu sempre tive essa dificuldade. Eu falei, cara, o que meu pai deixou de missão? Né? Porque eu acredito muito nisso, que a gente passa uma missão, né, pro outro. E quando eu tava no enterro dele, várias pessoas vieram falar comigo assim, Diego, você não sabe como que seu pai me ajudou. Diego, você não sabe como seu pai me ajudou. Seu pai me deu meu primeiro emprego, seu pai me deu R$1.000 para comprar minha casa, seu pai me deu, não sei lá, seu pai me colocou como estagiário, seu pai aprovou uma lei que não sei o que dá. E aí, nisso, eu tava ouvindo aquelas pessoas, eu tava meio atordoada ainda. E aí, depois, uma menina amiga minha, que eu tinha trazido ela de Recife, falou assim, amigo, passei no teste que você me indicou. Obrigado por estar deixando eu usar a sua casa, não sei lá. E era, tipo, a 4ª ou 5ª vez que eu tinha feito aquilo. Com pessoas. E eu falei assim, achei uma coisa em comum com meu pai. Eu tô fazendo Eu sou bom em ajudar pessoas, né? Não que eu sou a Madre Teresa, meu Deus, a Glinda, não, mas boa. você é. Mas existe um lugar de, tipo assim, entendi que isso me realiza tanto quanto eu estar no palco. Às vezes eu vejo uma menina que eu indiquei para algum teste e falo assim, cara, dá o mesmo tesão de estar no palco. Não, e é uma generosidade. Acho que para você, como criança, e na sua formação na adolescência, confunde-se muito aquela coisa de puxar o saco. Ai, seu pai é maravilhoso. Ai, ele é engraçado. Ai, o Wagner Montes e tal. E essa coisa que você percebe na maturidade, num dia de despedida, que fala, pô, ele era tudo aquilo, mas ele era muito mais. Né? Ele construiu muito mais, porque o personagem, milhões de brasileiros acompanharam durante muitos anos, mas efetivamente mudar a vida de alguém, tocar e dar uma oportunidade... Que legal, sim. Que oportunidade. Foi o que eu levei pra mim. Faço assim. mesmo. É o que mais me deixa feliz, assim, é ver as outras pessoas. Meu amigo, o que me deixa feliz é receber você aqui. Ai, foi uma delícia. Você tava com saudade de você. Eu amo você, obrigada. Te desejo todo sucesso do mundo. Me convide para trabalhar com você um dia. Gente, vamos... Sabe, se eu for ruim, você me lapida. E você fala, Pelégio, amiga, tá convida ruim. a gente pra trabalhar. Para de pedir emprego pro Pelégio. Gente, eu pedi muito emprego pro Pelégio, gente. Ele deve estar... Nossa, ele não suporta mais a minha cara.
Obrigada. Obrigado, meu amor. Obrigado por receber. Deus te abençoe. Eu sei que você é um cara iluminado. E conte comigo em todos os seus projetos. Me traga de volta. Estarei em todas as peças. Assistirei todos os filmes. Sim, por favor.